Hebreus capítulo 11, versículo 27. Prontos? Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Vamos todos juntos ler? Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Diga comigo, eu sou firme, porque eu vejo aquele que é invisível. Amém. Durante esses 3 últimos domingos, nós temos falado sobre esse ponto da Bíblia, que fala da história de Moisés. Moisés foi um homem que nasceu no Egito, embora não era egípcio, embora ele era filho de hebreus. Os hebreus estavam escravizados no Egito, e Moisés foi criado pela a filha de Faraó. E ao crescer, ao se tornar adulto, na nossa primeira mensagem, nós pregamos sobre escolhas. Moisés teve que fazer uma escolha entre todo o conforto, toda a estrutura do Egito, em morar na casa do rei, ou abandonar tudo e cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão de vida, cumprir o seu chamado, ou seja, sendo um hebreu para libertar os hebreus. E agora, Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai analisar aí, há muitos homens de Deus e as histórias deles, mas agora nós falamos especificamente de Moisés. Diz que Moisés, pela fé, ele deixou o Egito, ele abriu mão de ser filho da filha de Faraó. Os versículos anteriores vai dizer isso. E ele não temeu o rei. Por quê? Porque ele agia como quem vê o invisível. Todos nós temos uma missão de vida. Todos nós temos um chamado. Ninguém veio ao mundo por acaso. Você não é um acidente. Diga comigo, eu não sou um acidente. Há um propósito na minha vida. Há um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão com você. Essa é a razão de você vir a esse mundo. Essa é a razão da sua existência. Enquanto você não encontrar o seu propósito, enquanto você não encontrar a sua missão, você nunca será feliz. Você precisa conhecer a sua missão de vida. Você precisa viver a sua missão de vida. Esse é o grande objetivo da sua vida. Eu vim a esse mundo para fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele luta. Ele tem um propósito. O propósito dele é tentar fazer com que você passe a vida toda sem viver a sua missão, sem viver o seu propósito. E ele usa de muitas artimanhas e de muitos artifícios. Semana passada nós estudamos sobre isso aqui no culto à noite. Dos artifícios que ele usa para tentar nos impedir, tentar nos despistar, ou nos iludir, ou fazer com que de alguma forma nós venhamos viver uma vida longe daquilo que eu fui chamado para viver. E ele tem muitas informações. O diabo, ele não é um ser onisciente. O que é ser onisciente? Onisciente é conhecer todas as coisas, é saber todas as coisas, inclusive aquilo que você está pensando agora. A onisciência só cabe a Deus. Mas em Ezequiel, capítulo 28, quando uma passagem no versículo de número 3, fala ali, esse texto fala do diabo, ilustrado aí por um rei, e no versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, que ele é mais sábio do que Daniel.
A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. Daniel foi um homem muito sábio. Daniel era um homem de uma sabedoria imensa, de um conhecimento fora do normal. Mas o texto agora está dizendo que ele é mais sábio do que Daniel. Mais sábio do que Daniel. Ele possui uma rede de informações. Ele sabe tudo o que está acontecendo na face da terra. Como assim, pastor? Quando você abre a sua Bíblia, esse texto não está aqui na tela, eu vou citar, mas quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, você vai ver ali Paulo falando sobre o mundo espiritual, e Paulo fala de uma batalha, e ele diz: a nossa luta, não é contra carne e sangue, ou seja, nós não temos que lutar contra o ser humano, a nossa luta é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores deste mundo tenebroso. Satanás tem uma hierarquia na face da terra, assim como no céu existe uma hierarquia de arcanjo, querubim, serafim e anjo. São 4, arcanjo, querubim, serafim e anjo. Esses 4 que foram transformados, essas 4 características, esses 4 seres, quando transformados em demônios, eles se transformaram em principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores. Há espíritos que dominam a América do Sul, a América do Norte, África, Oceania, Europa, Ásia. Dentro da América do Sul, cada país tem um principado que corresponde ou que está sujeito a uma potestade. E assim essa hierarquia que vem descendo do país para cada estado, de cada estado para uma cidade, aqui também tem. E a nossa luta como igreja de Cristo é contra essa hoste do mal aqui nessa cidade. Sua rede de informação é incrível. Quando eu digo incrível, no sentido de quase nada escondido. Meu irmão, o diabo é um ser espiritual. Vamos olhar pela ótica humana. Nós somos muito mais limitados do que ele com respeito às nossas características humanas comparada com um ser espiritual. Nós humanos, nós desenvolvemos tecnologia através de satélites, através de câmeras, capazes de focar e ter informação sobre tudo. Com certeza, você não é conhecido pelo seu nome, você é conhecido por um número. Você chega num determinado lugar e você diz: olha, eu me chamo fulano de tal. Eles: não queremos saber o seu nome, queremos saber o seu CPF. Há um controle mundial. Se há um controle mundial humano, você imagina espiritual. Sua rede de informações sabe muito. Quando Moisés estava para nascer, quando Deus no céu determinou: vou levantar um homem na terra, e este homem vai libertar os hebreus, quando Deus disse isso no céu, o diabo entrou em Faraó, e mandou Faraó matar todas as crianças. O mesmo aconteceu quando Jesus estava para nascer, quando no céu a Trindade disse: chegou o momento, é a hora de esvaziar-se da glória e descer à terra, na forma de homem, o verbo se encarna, o verbo se faz carne. Então quando chega aquele momento, que Deus determina então, o anjo vem, anuncia a Maria a sua gravidez, imediatamente o diabo entra em Herodes e manda matar todas as crianças. Ele é mais sábio do que Daniel. É o que a Bíblia diz. Ele é mais sábio do que? Mais sábio do que? Quando Jesus estava pregando o Evangelho, Jesus resolveu ir a Gadara. Gadara era uma região, e em Gadara havia um homem muito endemoniado. A Bíblia diz que esse homem tinha uma legião de demônios. Legião era um nome dado a um destacamento de soldados romanos, que uma legião romana, ela tinha 4.000 homens. O que dá a entender que aquele homem no corpo dele,
ele tinha 4.000 demônios. Marcos capítulo 4, capítulo 5, vai narrar essa história. Ele dormia nos cemitérios. Esse homem se feria com pedras. Ele era tido como um louco. E Jesus vai ao encontro dele. Mas o que me chama a atenção não é quando Jesus desce na terra de Gadara e expulsa os demônios do gadareno. Não, não é isso. O que me chama a atenção é o capítulo anterior. Quando Jesus estava indo em direção a Gadara, Jesus estava em um barco. E o que acontece no barco? Você se lembra? O que acontece com o barco? Ele é submetido a uma forte tempestade. Uma tempestade veio para parar Jesus. Uma tempestade veio para impedir os discípulos de chegarem a Gadara, porque se eles chegassem em Gadara, aqueles demônios teriam que se submeter ao poder de Deus. Porque eles sabiam que Jesus estava indo ali, possivelmente, ele fez aquela tempestade. Ele gerou aquela tempestade. Pastor, o diabo tem poder para gerar tempestade? Onde é que você leu isso na Bíblia, pastor? Jó. O livro de Jó narra o que ele fez para destruir Jó. Deu até um tornado lá, um furacão, que derrubou o telhado e caiu sobre os filhos. E os filhos de Jó ali, imediatamente, eles morreram. Eu lembro de uma vez que nós estávamos num grupo de evangelismo. Íamos evangelizar em algumas casas. E nós íamos numa casa especificamente. E quando estávamos na estrada, era uma estradinha de chão, porque aquele povo morava num sítio, na zona rural. Quando os irmãos passavam ali, do outro lado da cerca, havia um cavalo. E esse cavalo, ao ver ali os irmãos passando, esse cavalo ficou louco. Ele ficou louco. Esse cavalo, ele rinchava, ele pulava, ele ia contra a cerca, ele tentava pular a cerca, foi uma loucura. Os irmãos ficaram meio que amedrontados e começaram a orar e a repreender. Quando eles chegaram na casa, a qual eles estavam indo pregar a palavra de Deus e orar pelas pessoas, quando eles chegaram lá, e eles começaram a orar por aquela família, um demônio se manifestou numa pessoa e disse assim: tentei parar vocês no caminho de todo jeito. Tentei parar vocês, mas vocês ainda assim vieram aqui. Eu me lembro de um dia em que eu estava no monte orando, era por volta de 10 horas da noite, e eu clamava por uma mulher que frequentava a igreja, eu orava pela libertação dela, e lá na casa dela o demônio manifestou nela, e ao manifestar nela, o irmão que estava perto lá, chamaram ele foi orar por ela, e ela dizia assim: fala para aquele homem, o demônio na boca dela, manda aquele homem que está em cima daquele morro, parar de me mandar fogo aqui agora. Eu e você precisamos ter essa visão do mundo espiritual. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus, ai de vós que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Diga comigo: o diabo tem grande ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Uma das maiores estratégias do diabo hoje é parar uma geração. Ele não está investindo contra uma pessoa, contra outra pessoa. Ele está investindo contra uma geração. Toda uma geração. O maior alvo hoje são as crianças. Nós temos visto isso há poucos dias atrás. Com certeza vocês viram coisas estranhas acontecendo, e eu vou falar sobre elas. Mas o que eu quero que você entenda é que a sua maior estratégia é atacar as crianças, é destruir as crianças, é arruinar com as crianças, é acabar com a mentalidade cristã das crianças e aqueles valores que são ensinados pelos pais dentro de casa. No Antigo Testamento, nesses dias da Bíblia,
aos quais eu estou lendo para vocês, havia um deus, com D minúsculo, cujo seu nome era Moloque. Moloque era uma imagem, um corpo de homem e uma cabeça de boi. Era uma imagem muito grande, uma estátua muito grande. Em alguns lugares ela era feita de latões, de ferro. Era o deus dos amonitas. E eles então, para cultuar Moloque, o que eles faziam? Eles levavam as crianças. As crianças eram levadas até Moloque. Em alguns lugares, Moloque era uma estátua com esse formato que eu disse, parte boi, parte homem. Só que ele era oco, uma imagem enorme, maior que essa parede. E dentro da barriga, eles acendiam uma grande fogueira. E aquela estátua ficava nessa posição, com a mão. E os pais então vinham para sacrificar a Moloque. E eles colocavam a criança na mão de Moloque. E ela rolava por dentro do braço e caía no estômago. E ali ela era queimada viva. Você vai ver em algumas passagens Deus proibindo de passar os filhos pelo fogo. O rei Acás fez isso. Ele passou o seu filho pelo fogo. O rei Manassés sacrificou o seu filho no fogo. Jeremias, boa parte do ministério de Jeremias foi pregar contra esses deuses e esses sacrifícios absurdos que aconteciam ali. E talvez você diz assim, pastor, que coisa horrível. Como? Como que as pessoas se submetiam a isso? Como que havia gente tão sem noção, a ponto de deixar o seu filho, sacrificar o seu filho a um Deus, a acabar com a vida de seu filho? Pastor, que loucura! Como pode uma coisa dessa acontecer? Talvez seja isso que você esteja imaginando aí agora. Talvez seja isso que você esteja pensando. Mas não distante desse povo, muitas vezes nós temos o mesmo comportamento. Como assim temos o mesmo comportamento? Sim, é muito simples. Nós estamos vendo hoje inúmeros sacrifícios de crianças. E quantas aberrações estão sendo feitas contra as crianças. E nós simplesmente estamos assim, de braços cruzados, não fazendo nada, absolutamente nada. Estão invertendo todos os valores. Hoje ser errado é que é certo, e ser certo é ser errado. Há uma mudança nos valores. Há pouco tempo atrás, em um museu, no Rio de Janeiro, colocaram ali um homem nu, levaram crianças para passar a mão no homem nu, e chamaram aquela aberração de arte. Nas escolas, já tem um tempo que estão introduzindo a ideologia de gênero. Pastor, o que é ideologia de gênero? É que quando o seu filhinho vai para a aula, quando ele vai para a escola, eles ensinam para ele o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, ninguém nasce menino, ninguém nasce menina. Você tem a escolha de querer ser menino ou querer ser menina. É isso que eles estão ensinando. Não, você não é homem, você não é mulher. Você pode escolher o que você quer ser. Há uns tempos atrás, deu uma polêmica muito grande em relação a literaturas infantis. Eu li uma parte do livro, deu muita polêmica isso, alguns defendendo que não tinha nada a ver, mas realmente o texto era muito estranho. Um livro infantil, que ensinava as crianças a engasgar com uma maçã, para se ver livre de todos os problemas. E nós estamos falando, nossa, esse povo de Moloque, que loucura, como é que eles aceitavam uma coisa dessa? Se aquela geração olhasse para nós e visse o que está acontecendo nas escolas, nas ruas e nos lugares, eles também perguntariam, como pode eles aceitarem isso?
A próxima geração vai perguntar à nossa geração: por que nós aceitamos isso calado? É muito sério essa situação. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo ali, ele fala que o diabo se transfigura em anjo de luz, mas nesse texto, na carta de Coríntios, ele fala isso. Mas especificamente nesse texto, a Bíblia diz que ele, Satanás, o príncipe, o Deus deste século, Deus minúsculo, ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia está dizendo que Satanás cegou a mente das pessoas. É tudo normal, é tudo natural, não tem nada a ver. Ah, como eu gostaria que esse texto até de fato fosse verdade. Quando diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos, se fosse só dos incrédulos estava bom, porque tem muito crente de Araque defendendo esse tipo de coisa por aí. Tem muita gente defendendo isso. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Sabe de uma coisa? Não tem. Meu irmão, o inferno está cheio de não tem nada a ver. E muita gente ainda defende esse tipo de coisa. Um ataque contra as crianças. Há quem defenda o aborto, estão para legalizar o aborto, uma luta em torno disso. Olha a inversão de valores. Se você faz um aborto, não é crime. Se você quebrar ovos de tartaruga, você vai apodrecer na cadeia. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando aqui que a gente deve destruir a natureza, o meio ambiente. Eu não estou falando disso. Não estou fazendo apologia a isso. O que eu estou tentando explicar é simplesmente a inversão de valores na qual nós estamos vivendo, no qual tem acontecido nos dias atuais. Falam-se em liberação da maconha, que é a primeira porta para a liberação da cocaína, e depois do crack, e depois só Deus sabe quantas lá drogas virão por aí afora. Meu irmão, do jeito que a coisa está difícil de trabalhar. Só quem é pai de uma pessoa que é dependente de álcool e droga, só quem é marido, só quem é esposa, só quem é filho, sabe a dor. E não vou falar pai, mãe, amigo, não vou falar pai, mãe, filho, irmão, não. Eu vou falar só quem é vizinho. Quem é vizinho, sabe? E para falar a verdade, o entendimento deles estão tão cegos, que toda a sociedade hoje está sofrendo. Grande parte dos crimes que existem, grande parte deles, eu não tenho um percentual, mas grande parte deles tem o uso de entorpecentes no meio, envolvimento com algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga. Mas o entendimento está cego. O entendimento está cego. Naqueles dias, a obra do diabo era eliminar as crianças, e ele veio para eliminar Moisés. Ele veio para matar as crianças, porque ele sabia pela sua rede de informações que o libertador de Israel estava nascendo naqueles dias. Mas aí vem Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede, então, ela confia Moisés a Deus. Ela confiou o seu filho ao Senhor. E é justamente isso que eu e você precisamos fazer. Você tem o hábito de orar pelos seus filhos. Você tem o hábito de consagrar os seus filhos a Deus. E mais do que orar, você tem conversado com eles. Quando a menina chega numa certa idade, o menino chega numa certa idade, os pais precisam preparar os meninos. O pai precisa chegar para a filha e dizer: filha, deixa eu te falar uma coisa, vem cá. Você vai ver menina beijando na boca de menina lá na escola. Você vai ver menino beijando menino na boca lá na escola. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho. Olha aqui o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz isso,
isso e isso. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e ele não se desviará. Ele pode até cair, mas ele cai, sabendo que está errado. O problema não é pessoas que envolvem com essas coisas, sabendo que está errado. O problema são pessoas que estão envolvidas com tantas coisas erradas, pensando que aquilo é certo. Esse é o problema, esse é o desafio. Então é importante você chegar num ponto da sua vida, e você então ter essa conversa. Por quê? Porque o diabo vai tentar, com todas as formas, atacar a sua família. Mas ao mesmo ponto que ele tenta atacar a família, eu entendo também que Deus, por ter esse projeto com você, por ter esse chamado para você, por ter essa missão de vida com você aqui na terra, você não vai conseguir alcançar a sua missão de vida, o seu propósito, se primeiro você não for treinado para isso. Ninguém nasceu sabendo. Pastor, como é que eu vou vencer a minha missão de vida? Eu nunca passei por uma faculdade, eu não sei onde é que tem uma faculdade de missão de vida. Faculdade que prepara para a vida. Meu irmão, o que eu posso te dizer, a princípio, é que a própria vida já é uma escola. A vida é uma escola onde o tempo é o professor, onde muitos são sábios, porém até hoje ninguém se formou. Existe, e eu e você precisamos entender isso, faculdades de vida, escola na qual Deus nos treina. E uma dessas escolas, uma escola muito importante, se chama Escola da Família. Diga comigo, Escola da Família. A sua família é uma escola. Sua família é uma escola. Sabe, nós escolhemos amigos. Nós fazemos muitas escolhas na vida. Você pode escolher uma esposa para você casar. Você pode escolher um marido para você casar. Você pode escolher um amigo para você conviver e andar com ele. Mas você nunca vai poder escolher uma família para você nascer. A família na qual você nasceu, você não escolheu. Deus, eu quero nascer na família Silva. Deus, eu quero nascer na família Souza. Não foi assim que aconteceu. Você não escolheu a sua família. Você não escolheu. Mas Deus permitiu que você nascesse naquela família. Para quê? Porque a família é um lugar de treinamento de Deus na sua vida. Para que você entenda o propósito dele. Pastor, mas a minha família é muito difícil. Toda dificuldade da sua família não vai ser nada comparado àquilo que o mundo te espera lá fora para você cumprir a sua missão. Quem está entendendo, diga amém. Pense nisso. Pense nisso. O pai que você teve, a mãe que você teve, os irmãos que você teve, tudo isso faz parte de um contexto para treinar você. Tudo isso faz parte de um contexto para ensinar você. Ensinar você, pastor, mas como assim? Me ensinar como? Primeiro você precisa entender uma coisa. Você não escolhe para ser filho de ninguém. Mas na Bíblia, nós chegamos à conclusão, eu chego à conclusão, de que eu não escolho quem pode ser os meus pais, mas Deus escolhe quem serão os meus pais. Deus escolhe. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você se depara com uma situação dessa. Imediatamente, Deus escolhe Zacarias e Isabel, para serem pai de quem? De quem? João Batista. E depois ele escolhe José e Maria, para ser pai de quem? De Jesus. Ele escolheu você, para ser pai dos seus filhos. E é Ele mesmo que escolheu você, para ser pai dos seus filhos. No livro de Salmos, Ele também diz, os filhos são herança de Deus.
É um presente para a sua vida, mas que cabe você então criá-los dentro do temor do Senhor. A família é o lugar onde Deus nos treina. A família é o lugar onde Deus trabalha. Quando você começa a analisar os personagens bíblicos, eu chego à conclusão que a grande parte deles, maioria deles, desses homens de Deus, mulheres de Deus, eles não tiveram uma família ideal para nascer. Vamos começar por Moisés. Pastor, quem foi Moisés? Filho de Joquebede. Quem foi Joquebede? Uma mulher que casou com Arão. Quem era Arão? Sobrinho dela. A tia casou com o sobrinho e Moisés nasceu. Aí ele tinha uma irmã, chamava Miriam, invejosa, o tempo todo falando contra ele, a ponto de Deus permitir que ela ficasse leprosa e Moisés orasse para ela ser curada. E se não bastasse, tinha Arão, que foi o responsável por permitir que os hebreus fizessem um bezerro de ouro, o irmão de Moisés, o homem que viu muitas coisas. Não é difícil da gente entender que mesmo dentro de uma família evangélica, de um lar evangélico, a gente começa a perceber alguns comportamentos estranhos, que não condiz com a fé, que não condiz com aquele homem e aquela mulher que levanta as mãos e adora ao Senhor e canta louvores no carro. Não condiz. Eu e você precisamos ficar atentos em relação a isso. Pastor, mas por que Moisés teve essa situação, sim. Davi também. Os irmãos de Davi tentaram o tempo todo impedi-lo. E por que não falar de Jesus? Pastor, Jesus teve irmãos? Sim. Mateus 13, 55. Depois você lê em casa. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Não estão entre nós todos os seus irmãos e suas irmãs? Tiago, um deles. E os irmãos de Jesus, num determinado momento, no Evangelho de João é relatado a incredulidade deles para com Jesus. Então Deus permite que você passe por lutas na família. Deus permite que você passe por situações difíceis na família. Para quê? Para te treinar para a vida, para te treinar para a sua missão, para treinar você para o propósito que Ele tem com você na face da terra. Deus permite que a gente tenha uma história de passado, de escassez de amor, escassez de carinho, escassez de recursos financeiros, escassez de tantas coisas, uma vida tão difícil e sofrimento. Deus permite isso. Sabe para quê? Não é para aquele passado ficar nos atormentando, mas é para a gente pegar o passado que a gente teve e com a experiência de passar por tudo aquilo, usar o passado para consolar e ajudar pessoas no presente agora que estão passando por aquilo que eu e você um dia passamos. Quem entende, diga amém. Sabe, essa escola, ela é interessante, a escola de Deus, porque ela tem um objetivo, treinar você. O propósito de Deus na sua vida é treinar você. Salmo 144, versículo 1, por favor, coloque na tela. Bendito seja o Senhor, rocha, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Diga comigo, Deus adestra as minhas mãos para a peleja. Amém. Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus, Ele adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Deus quer preparar eu e você para a batalha da vida, para as guerras da vida, que é a nossa missão de vida. Eu e você precisamos entender isso. Deus tem uma escola. Mas para Deus trabalhar Moisés, Deus tinha uma missão poderosa com Moisés. A primeira coisa que Deus fez foi tirar Moisés do Egito. Deus permitiu que Moisés matasse um egípcio,
embora não era o desejo de Moisés matar aquele egípcio, foi um acidente. Foi um acidente. Mas como explicar aquilo? Se o egípcio estava castigando um escravo hebreu, e Moisés vendo o seu irmão escravo sofrendo, ele então vai impedir o carrasco de bater no seu irmão, e o carrasco egípcio reage, e ali é uma luta. Moisés, na sua defesa, ele acaba ferindo o egípcio, que morre. Moisés agora tem que fugir. Existem uns incidentes, ouça isso, existem uns incidentes, acidentes e coincidências que não tem nada de incidente, acidente e coincidência. É a pura mão de Deus guiando você dentro dos propósitos e dos caminhos dele. Moisés sai dali e vai para o deserto. E some. Quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos. Quando ele volta ao Egito para livrar, quando ele vê aquela sarça ardente, que ele tem aquela experiência com Deus, entre a saída dele do Egito e entre a sarça ardente, é um espaço de 40 anos. Nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, como filho da filha de Faraó, 40 anos fugido do Egito e 40 anos caminhando com o povo pelo deserto. É interessante porque essas coisas, elas acontecem assim na vida de homens de Deus. Jesus foi a mesma coisa. Com 12 anos, Jesus aparece no templo, dando uma aula de Torá para os rabinos. E depois Jesus some. Ninguém sabe da história dele. Até que a Bíblia volta a falar dele, quando ele estava sendo batizado. Segundo a Bíblia diz em Lucas, era Jesus de quase 30 anos de idade quando foi batizado. O mesmo aconteceu com Paulo. Ele tem aquela visão no caminho de Damasco, tocado pela luz. A Bíblia diz então que Paulo, ele sai dali, depois que ele sai, que ele é curado lá na casa de Ananias, e tem aquela experiência maravilhosa e tal. Para onde Saulo vai? Gálatas revela isso. Paulo vai para a Arábia. E ele fica 3 anos no deserto. Me parece que ele fica mais 10 em Tarso, no anonimato, para depois ele se revelar como o apóstolo Paulo, o homem de Deus. Meu irmão, o que eu e você precisamos entender é, toda vez que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, primeiro Ele nos leva para o deserto. Amém? Para quê? Para adestrar a sua mão para a peleja e os seus dedos para a guerra. O deserto é a escola de Deus. Mas por que Deus levou Moisés para lá, pastor? Porque Moisés não podia ficar ali. Por que ele não podia ficar ali? Porque ele estava convivendo com pessoas medíocres. Diga comigo, pessoas medíocres. Pessoas que chegaram num ponto da vida que só sabiam reclamar. Pessoas que chegaram num ponto da vida que só sabia lamuriar e dizer, olha só minha vida, onde eu fui nascer, nasci numa senzala, sou escravo aqui, quem me dera ser um filho de alguém lá da Síria, quem me dera ser um fenício, quem me dera ser um cananeu, porque sou hebreu, nasci aqui. Gente que só reclama. Gente que não consegue olhar para frente e dizer vamos. É gente que vive olhando no retrovisor da vida só para trás. O plano de Deus com Moisés estava em risco. Deus precisava tirar ele dali. Ouça, o que pode colocar em risco tudo aquilo que Deus tem com a sua vida, não é apenas o fato do diabo querer te derrubar, mas são as pessoas com as quais você convive. Há pesquisas que dizem que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos.
nós nos tornamos a média das 5 pessoas com as quais nós passamos mais tempo. Isso quer dizer que, se você anda com fofoqueiro, você vai fofocar. Se você anda com preguiçoso, você vai ter preguiça. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios, esse texto está na tela. Provérbios, uma passagem que diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Quem anda com sábio será o quê? Quem anda com sábio será o quê? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele: anda com sábio. Anda com sábio, meu irmão. Anda com sábio. Aleluia. Anda com sábio. Sabe, essa passagem ela me mostra o seguinte: por que Deus tirou ele dali? Por causa dos medíocres que estavam ali. Pastor, o que é medíocre? Eu não sei o que é isso não, isso é um palavrão. Medíocre é pessoa que vive na média para baixo, nunca acima da média. Ele nunca ousa ir além, ele nunca ousa romper com os seus limites, ele nunca tenta fazer algo que ele nunca fez, ele sempre faz aquilo que ele domina, que está debaixo do seu controle, debaixo das suas habilidades e dos seus dons. Ele nunca tenta dar um voo mais alto, aonde quer que seja, na sua fé em Deus, na sua vida profissional. Não, ele sempre está abaixo. Não, está todo mundo assim, então tudo bem. Aqui todo mundo é escravo, o que tem? Deixa eu também ser. Deus não podia deixar Moisés ali, era um risco muito grande, porque nós acreditamos muitas vezes de maneira errada. Quem fomos é quem somos. Diga comigo, quem fomos é quem somos. Muitas vezes nós acreditamos nisso. Quem eu fui, eu sou hoje. Não, porque eu vim de uma família assim. Quem fomos, nós somos. Porque eu vim de uma família assim, eu terei que ser assim. Porque meu pai não conseguiu isso e aquilo na vida, eu também não posso conseguir. Não, porque minha mãe e meus pais tiveram um casamento horrível, eu também terei. Não, isso é errado. Quem fomos, nós somos, não. Deus não podia deixá-lo ali. Por quê? Porque havia um povo que vivia olhando no retrovisor. Um povo que, para tomar uma decisão para o futuro, recorria ao passado. Dizem que nós temos, em média, 50.000 a 60.000 pensamentos por dia. A mente humana corresponde a 50 a 60.000 pensamentos por dia. Se você se assustou com esse número, você vai se assustar mais agora. O pior é que pesquisas na neurociência diz que 95% destes 50 a 60.000 pensamentos que nós temos por dia, 95% desses pensamentos são relativos às coisas que já passaram, ou às coisas que estão por vir. Quando você foca no passado, você entra numa crise de depressão. Quando você foca no futuro, você entra numa crise de ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que nós nunca estamos presentes. Nunca estamos presentes. Essa foi a palavra um dia que o Senhor me deu, e agora eu entendo ela muito perfeitamente. Mas naqueles dias eu não entendi. Quando eu orava e dizia: Espírito Santo, eu quero tanto a tua presença nesse lugar. E o Espírito Santo me diz: filho, por que clamas pela minha presença, se nem mesmo você muitas vezes se encontra presente? Enquanto você está aqui, sua mente já saiu lá fora um monte de vezes. Ela foi no passado, foi no futuro. Ela foi na segunda, na terça, na quarta. Ela foi, se tem goteira lá na sua casa hoje, ela já percorreu lá, se vai chover, como é que eu vou fazer na hora de ir embora, o culto acabar, como é que eu... Você já saiu daqui várias vezes. Várias vezes você perdeu. 50 a 60.000 pensamentos. E aí,
Quando nós estamos diante de uma adversidade, o que nós fazemos? Imediatamente nós recorremos ao passado, nos baseamos em algo muito ruim que aconteceu conosco e dizemos: eu já sei, vai ser desse jeitinho comigo, sempre dá desse jeito, eu já até sei o que vai acontecer. Deus não podia deixar Moisés ali, esse não era o lugar de Moisés, não era, definitivamente não era, por causa da mentalidade daquele povo. Há uma passagem na Bíblia que nos exorta, em Romanos capítulo 12, a uma transformação da nossa mente. Mas Isaías 43, põe na tela, eu amo muito essa passagem, versículo de número 18 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Versículo 19 vai dizer o seguinte: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo para você hoje: deixa de passado, termina com o seu passado, anula o seu passado. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está percebendo? A luz já está saindo. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Antes de ler esse texto, Deus tira Moisés do Egito e leva Moisés para a terra de Midian, no deserto. E lá em Midian, Moisés conhece um homem e casa com a filha dele. Você sabe o nome desse homem? Qual era o nome dele? Diga comigo: Jetro. Jetro era sacerdote de Midian, mas era um dos homens mais nobres. Jetro dá um conselho a Moisés no capítulo 18 de Êxodo, que até hoje, nos dias atuais, é utilizado em todos os modelos de administração de empresas. Depois, se você chegar em casa, você lê. Deus tira Moisés do meio dos medíocres para colocar Moisés perto de um mentor. Diga comigo: mentor. Eu te faço uma pergunta: quem é o seu mentor? Moisés tinha um mentor. Jetro mentoriou. Deus leva Moisés para o deserto. A escola de Deus é o deserto. Por quê? Porque essa passagem diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Olha o que a Bíblia diz: Deus te levou 40 anos no deserto. Não são os mesmos desertos de Midian, isso aí já é depois do Êxodo. Mas Deus está falando para aquele povo: Deus levou vocês para o deserto 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te provar e para saber o quê? Para saber o quê? O que tinha no seu coração. Final do ano agora você vai escutar uma frase: eu te desejo muito dinheiro no bolso. Como é que é? Saúde para dar e vender. Como é que é? Quando tem a música? Adeus ano velho, feliz ano novo. Como é que é o negócio lá? Ah, fugiu. Eu só sei que você vai ouvir muito isso. Eu sei que é muito fácil você sorrir. Eu até percebo uma coisa nessa igreja: os cultos que pegam mais fogo nessa igreja é no início de mês. Final de mês, você está tentando, é um peso no culto. É um peso. Mas quando vem primeiro final de semana, o povo está numa alegria, dando glória a Deus. Aleluia. O que será isso, hein? Acho que é a semana que eles recebem, não é? Final do mês ninguém tem dinheiro mais, aí fica aí nesse jururu, nessa encrenca aí. Ouça isso: Deus permite o deserto na nossa vida. Deus permite o deserto na nossa vida. Para quê, pastor? Para quê? Para nos humilhar? Nos humilhar? Ninguém gosta de humilhação. Ninguém gosta.
Mas a humilhação é a única vacina no mundo que combate o vírus da soberba e da arrogância. Quem anda aí assim, ó, o dia que passa por uma humilhação, tudo bem, mas enquanto não passa. Então Deus resolveu passar aquele povo pela humilhação para quebrar a soberba deles. Mas Deus também os provou. Por que que Deus nos prova? Toda vez que Deus permite eu ser humilhado, eu sei, eu fico bravo na hora que eu estou sendo humilhado, mas depois eu entendo, é Deus trabalhando na minha arrogância, na minha soberba, é Deus me vacinando, Ele viu que eu estou precisando de vacina. E a prova é para quê? Para saber o que está no meu coração. Quando eu dizia muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, você nunca vai saber o que está no coração de uma pessoa que está com o bolso cheio de dinheiro, com saúde para dar e vender. Nunca. Mas você vai saber o que está no coração de uma pessoa que está sendo provada pela vida. Por isso o salmista disse, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece o meu coração. É na prova que eu sei quem é você. É na prova que a verdadeira pessoa aparece. É ali que a gente aparece. Eu não sei em quem você se inspira, em que homem, em que mulher você se inspira, mas eu posso dizer uma coisa, todo homem, toda mulher que realmente é um motivo de inspiração nessa vida, você pode ter certeza, por trás dessa inspiração tem uma história de deserto. Tem uma história de deserto. Pastor, e o que eu faço no deserto? A única coisa que você pode fazer no deserto, sabe o que é? Porque, a bem da verdade, o deserto não te dá muita opção. Você só tem duas opções. Esperar e confiar. E para as duas tem versículo bíblico. Espera no Senhor. E uma outra diz, confia no Senhor. É o que você pode fazer quando você está no deserto. Mas você pode fazer uma coisa. E essa coisa vai determinar o tempo que o teu deserto vai durar. Ouça isso. Ouça isso. Quanto mais coração mole, menos deserto. Quanto mais coração duro, mais deserto. Pastor, qual é o tamanho do deserto que eu tenho? Tem gente que vira para mim e fala, pastor, eu estou passando um deserto, esse deserto não acaba. Tem jeito de medir isso? Tem. Qual que é o tamanho do meu deserto? É o tamanho da dureza do teu coração. Diga comigo, o meu deserto é da medida, da dureza do meu coração. Coração mole, deserto. Coração duro, pode fazer casa no deserto, porque vai demorar. Eu quero terminar essa palavra te dizendo o seguinte: quando Moisés sai do Egito, uma das coisas que com certeza ele perdeu foi o nome dele. Porque quando a gente toma decisões importantes na vida, e principalmente quando a gente toma uma decisão baseado naquilo que é a nossa missão de vida, não vai faltar gente para criticar. Não vai faltar. E aí quando Moisés decide deixar a casa de Faraó, deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó, eu tenho certeza que não faltou gente para chamar ele de bobo, de burro, de jacu, de imbecil. Não faltou. É possível que quando Deus começa a trabalhar na tua vida e começa a te passar pelo deserto, uma das primeiras coisas que você começa a perder é o nome. E quando eu digo nome, eu me refiro à reputação. Reputação. Uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. Reputação é aquilo que as pessoas veem em mim. Caráter é aquilo que eu sou. Eu posso perder a minha reputação, mas eu jamais vou perder o meu caráter. Reputação tem a ver com aquilo que eu tenho. Caráter tem a ver com aquilo que eu sou. Reputação tem a ver com ser rico ou ser pobre. Caráter tem a ver com ser feliz ou ser infeliz. Moisés perdeu o seu nome, mas não perdeu o seu caráter. Se algum dia você tiver que escolher entre o seu nome e o seu caráter, quando eu digo nome, eu não estou falando
de perder o nome por besteiras que você faz na vida, amém? Porque para isso a Bíblia diz lá em Provérbios que o bom nome é melhor do que o bom perfume. Porque um perfume, antes de uma pessoa chegar, quem chega na frente dela, você sabe? O perfume. Uma pessoa também, antes dela chegar num lugar, quem chega na frente dela é o nome. Então eu não estou me referindo a nome por besteiras na vida. Coisas que você fez, praticou, errou, perdeu o nome. Não estou falando disso. Eu estou falando de decisões que você vai ter que tomar na vida. E algumas pessoas talvez vão zombar de você. Isso se refere à reputação. Isso se refere à reputação. Se você tiver de perder a sua reputação e perder o seu caráter, perca a sua reputação. Sua reputação tem a ver com aquilo que eles falam de você. Seu caráter tem a ver com aquilo que você é. E se você tiver de perder o nome, por causa disto, não se preocupa não. Porque lá em Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. E mais adiante vai falar que o nosso nome, que nós perdemos aqui, por causa de Cristo, esse nome que na boca de muita gente não vale nada, só zombando, criticando, rindo de nós, esse nome nosso que foi perdido lá fora, ele está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus, vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos.